Dia! Começando agora a live com uma querida paciente em remissão, e essa paciente não está no Brasil, como eu tenho falado. Muitas pessoas ao redor do mundo têm colhido benefícios em relação à alimentação com foco na remissão, e ela vai falar para vocês onde ela está. Ela já vai entrar daqui a pouquinho para compartilhar. Já chegou, a querida Neuza está aqui presente. Ela que fez acompanhamento com alimentação com foco na remissão, vai trazer informações muito preciosas para vocês. Você que está aqui presente, não segue meu canal, já aproveita para seguir. Você que tem dúvidas sobre o que precisa fazer para chegar na remissão, aqui é o melhor local para você acessar esse conteúdo extremamente precioso e que eu divulgo para vocês periodicamente. Então vamos lá, vou puxar aqui a Neuza para dividir a live comigo, querida Neuza Marmelo, mãe, esposa e chamei ela, estou aguardando o convite. Internet ao vivo sempre é assim, né? A gente passa por emoções e ela entrou. Neuza. Olá. Tudo bem? Bom dia e boa tarde para você aí. Boa tarde. Você está conseguindo me ver e ouvir? Tá escura a sua tela. Pois é. Não sei o que é que se passa, é que eu estou a ver aqui a tela escura também. Eu acho que a câmera está invertida, não está? Será? No cantinho... Ok. Olá. Tudo bem? Bom dia. Como é que você está? Bom dia. Tudo bem, Boa Ale? tarde, Bom né? dia. Boa tarde Boa para tarde você. para mim. Para nós em Portugal é boa tarde. Que legal, então já contou o segredo. Você fala de Portugal, Neuza? Portugal, é Que verdade. local? A minha casa fica em Mafra, portanto, Lisboa é mais fácil, mas eu moro em Mafra. Mafra, que bacana. Mafra é como fosse uma cidade na região de Lisboa? Sim. É um bairro? O que é? Portanto, Mafra, Concelho e Distrito de Ah, Lisboa. É assim que nós cá que vocês chamam. apelidamos. Sim, sim, Que sim, sim. legal, que legal. Obrigado pela oportunidade. Obrigado por atravessar o Atlântico para conversar conosco. Obrigada, eu. Estou muito feliz por poder partilhar aqui a minha história com as pessoas genuinamente e obrigada por esta oportunidade. Imagina, imagina. Eu só tenho a agradecer. E, Neuza, eu vou interagir com você. Fica à vontade para Sim, falar o que você está sentindo, o que está pensando, mas a pergunta inicial a gente já fez, né? Você é de Portugal, de Mafra, sim. distrito de Lisboa, mas conta para mim, o que aconteceu com você? Portanto, há um ano, diagnosticaram um cancro da mama e, portanto, em maio do ano passado comecei com os exames e foram simples exames de rotina e acho que é importante frisar isto, porque não havia queixas, não havia nada à palpação e quando fui fazer um exame de rotina, lá estava, portanto, na mama e axila já também. E a partir daí iniciou-se todo o processo de tratamentos e tudo isso. E quando você recebeu esse diagnóstico, Neuza, como foi para você receber essa notícia do câncer? Você tem quantos anos? Eu tenho 39 agora, portanto, o ano passado tinha os 38. Quando descobri que tinha cancro, tinha 38 anos. Foi um choque, claro. Eu tive muito medo, muito medo. Sobretudo porque tenho uma menina pequenina, na altura com 2 anos, e acho que nos foge o chão e a terra e tudo, porque olhamos para eles e pensamos no nos vai acontecer o pior, não é verdade? Mas pode ser a nossa fraqueza, mas a nossa maior força.
e é neles também que vamos buscar a capacidade de dar a volta e de bora lá, vamos lutar, vamos ter força, e foi isso precisamente que aconteceu. E sempre tive um pensamento muito positivo, tive aquele abanão, aquele choque, claro, mas depois arregacei as mangas e bora lá, o que é para fazer, e vamos ultrapassar isto, e ultrapassamos. Um ano depois, sim. E quando a gente fala de ultrapassar, a gente tem uma legião de fãs suas também, né? Que está falando saudades da doutora Vanessa Matfield, né? Sim, sim. Olá, Vanessa, beijinhos. Eu aproveito aqui para dizer que há muita gente que está a ouvir esta história pela primeira vez também, minhas conhecidas e pessoas que eu tenho um grande carinho, pessoas minhas conhecidas. Estou aqui a ver entrar a Marta também. Beijinho, Marta. Que estão a ouvir as coisas talvez pela primeira vez, este meu testemunho. E obrigada. A Silvinha também está colocando Minha aqui, amiga. vai amiga, né? Que legal. Beijinho, Silvia, linda. És luz, amiga. Andréia Beijinho, minhas Tarelio. queridas, minhas Tarelio amigas. é bem português, né? É, Tarelio é um sobrenome bem português. Eu tenho um amigo que se chama Tarelio. beijinho. Beijinho, amigas. Beijinho, minhas queridas. Ó, a Karina, eu estou a ouvir pela primeira vez. Verdade, tanta gente, oh meu Deus. Coração, beijinhos a todos. E qual é a atividade profissional sua? Bom, eu sou psicóloga clínica, e neste momento estou de baixa, mas quase de regresso, assim espero. E sim, tenho saudades da minha profissão, dos meus pacientes, dessa parte também, claro que sim. Legal, legal. E Neuza, conta para mim, você recebeu o impacto da Sim. notícia, mas você percebeu forças em você para poder enfrentar. E eu estou do outro lado do planeta, né? Como fosse, atravessamos o continente aqui. Como é que você teve contato comigo? O que aconteceu? Bom, nesta jornada, neste caminho, eu fui conhecendo muitas pessoas. Eu sou uma pessoa muito social, e mesmo no hospital ia tendo conversa com as outras mulheres, homens que estão a passar por isto também. Aderi a grupos nas redes sociais sobre a temática. E como é que eu cheguei até a si, Ale? Portanto, eu faço parte de um grupo que são as Carecas Power, passo aqui a citar aqui a página, e no meio de muitos testemunhos e muitos posts, houve alguém que me despertou a atenção, que é a nossa querida Maria Manuela. Um beijinho para ela, se ela estiver a ver também. Que falou que que estava a fazer uma alimentação diferente, e que tinha optado por procurar um nutricionista da área da oncologia do Brasil. E colocou lá o link do Instagram e eu acedi imediatamente, estive a ver algumas coisas suas e não deixei passar tempo. 2 dias depois estava a contactar e prontamente o Alé apareceu logo e deu resposta, e falámos por videochamada logo, e foi quase aqui como uma coisa emergente, que é esta parte da alimentação é para ontem, e portanto ela é fundamental também neste processo, nesta caminhada. E eu sempre acreditei que aquilo que nós comemos faz a diferença, ok? Há muitas pessoas que acreditam que não, que temos que comer tudo um pouco, que isto e que aquilo, mas as escolhas alimentares são fundamentais na nossa recuperação, e para quem está ainda em tratamento, quimioterapia, radioterapia, há alimentos fundamentais para ajudar nesse processo, sem dúvida alguma. E encontrei isso com o Alé e ajudou-me nesse caminho, com certeza, sim. E, Neuza, conta uma coisa para mim. Nós temos nutricionistas também portugueses. Por que você procurou um Sim. nutricionista de outro Portugal, né? Do Brasil?
Sim, porque eu senti que há muito terrorismo à volta da alimentação, há muita restrição, há muito terrorismo no sentido de quase que temos medo de comer. Depois apostam muito na questão das suplementações, que no nosso caso, não estou a dizer no caso de outras pessoas, no nosso caso eu tive sempre muito medo e o meu oncologista foi sempre, não foi de acordo com a implementação das suplementações, precisamente porque podem interagir com a medicação que nós fazemos e os tratamentos que nós fazemos. Às vezes pequenas enzimas, eu agora leio mais um bocadinho sobre o tema, mas percebo que basta uma enzima de uma coisa qualquer que pode alterar e interagir com o nosso medicamento, não é? E cada uma tem os seus medicamentos e cada um. Na quimioterapia também muito cuidado com as misturas, com os chás maravilha, com pronto, o Ale fala imenso sobre isto e os besterolos, como diz, e as receitas mágicas e os chás e as ervas, os aloe veras, é preciso muito cuidado com essas interações. Isso devia de ser tornado público para as pessoas não irem nessas questões e acreditarem. Pronto. E entretanto perdi-me aqui da pergunta. Não, é isso mesmo, essa Sim. questão mesmo, né? E você percebe também na Europa, porque eu acredito que você receba bastante conteúdo da comunidade europeia como um todo. Sim. Desse terrorismo alimentar também na Europa, isso não é uma coisa do brasileiro? Isso é uma coisa também que acontece na Europa, desse terrorismo? Sim, sim, até, aliás, eu tenho partilhado consigo vídeos de cá, de coisas que nos incutem, que a carne vermelha é para fugirmos, que não se deve comer arroz, massa, que devemos comer X coisas por dia e que devemos não... Portanto, eu tinha medo, eu quando recebi o diagnóstico, eu tinha medo de comer. Eu ia a uma festa, aliás, a nossa primeira consulta, não sei se recorda, nesse dia tinha uma festa de anos de uma amiga da minha filha e eu estava desolada porque eu ia para a festa e não podia comer nada, porque o sentimento de culpa depois poderia ser tão grande associado a isso que eu não lidava bem com isso, então optava por não comer, não é? É como se estivéssemos a ingerir veneno para a nossa própria doença e não é. E lembro-me do Ale dizer só não pode comer 5 coisas, pedra, areia, o resto pode comer tudo, porque é uma vez por acaso, claro que isto não se pode tornar regra, não é verdade, mas é uma festa de aniversário 2, 3 por ano, quer dizer, da miúda, de amigos e portanto eu fui super satisfeita para aquela festa, vim de lá super satisfeita e aquilo em termos emocionais foi importante essa viravolta na minha vida e foi o Ale que me ensinou isso e muitas outras coisas mais que eu posso partilhar, vou avançar já, ir às compras foi um desafio ao início, porque nós não olhamos para as etiquetas. Um simples saco de pão tem imensos produtos que nós não devíamos consumir. Temos que estar atentos aqui aos rótulos e não é difícil. Nós achamos que aquilo é tudo chinês, mas não é difícil. É só estar atento a possíveis os ES, os agrotóxicos e tudo isso, não é verdade? Isto ter sempre opções mais saudáveis. E depois cada situação, por exemplo, o meu cancro, como era hormonal, tudo o que tenha sojas, portanto, estar atenta a isso, pelos fitoestrogénios e tudo isso. Portanto, temos que ter aqui temos que nos reeducar tendo em conta a nossa realidade atual. Pronto. E foi isso que aconteceu e o Ale ajudou-me nisso, a ler os rótulos, a fazer escolhas melhores, a parte dos orgânicos, o café, as farinhas de trigo, enfim, estar atento a tudo isso, sim. E Neuza, que legal você trazer todos esses pontos. Eu me lembro bem da festa, era uma festa da amiga da Elisa, né? Que é a sua querida filha de Exatamente. 3 aninhos, tem a Elisa hoje? 3 anos, vai fazer os 4, sim. Olha que Sim, legal. sim. Ela tinha 2, acho que na época, não me lembro 2 bem. anos. E Sim, olha sim. como é que passa rápido o tempo, né?
Eu verdade. já vi ela, tive o privilégio de ver ela toda agitada, parece a mãe É, menorzinha. Pensem na Neuza, encolham ela, é ela. Né? Acertei? é o meu amor, é verdade, é verdade. Sim. E, Está aqui a minha amiga a dizer que a componente social está muito ligada à alimentação. Sim, nós vamos em Portugal, no Brasil eu acho que também, não é? Quando as pessoas se juntam é sempre muito à mesa, temos muito esta cultura da mesa. Estamos sempre à mesa. E quando juntamos, temos tardes inteiras à mesa e claro, essa parte emocional para mim foi extremamente importante fazer essa viragem. De não ter medo de comer, não fugir das interações. Isso eu também não fazia, arranjava outras opções, mas acredito que existam pessoas que o façam, que deixem de ir aos sítios porque não podem comer, porque depois ficam zangadas com isso. É todo um processo doloroso, não é? E nós já estamos a passar pelo que estamos, os tratamentos são extremamente difíceis e, portanto, temos que estar, pelo menos a componente emocional estar equilibrada e a comida passa por isso, sem dúvida alguma. e passando por esse aspecto social e também do aspecto emocional, que você é doutora no assunto, né? Como é que é essa relação da culpa para o tratamento, Nilza? Porque a gente conseguiu quebrar essa chave aí da culpa. Mas o que Sim, você falaria como profissional dessa culpa em relação ao dia a dia, em relação a viver, né? Como é que uma pessoa com culpa consegue viver, Nilza? Conta para mim. esse é um processo diferente dependendo das pessoas, não é verdade? Eu se calhar consegui quebrar esse sentimento de culpa rapidamente, porque tenho na minha história outras vivências, outras pessoas com outras vivências com certeza que terão mais dificuldade em quebrar esse padrão. Isto depois depende da personalidade da pessoa, é difícil eu dizer que é assim, porque somos todos diferentes, portanto, pessoas um bocadinho mais controladoras, que tenham essa necessidade de controlar tudo, se calhar vai ser mais difícil e vão tentar controlar tudo ao máximo. E a alimentação é uma forma fácil de nós controlarmos as coisas, não é? Porque está sob o nosso controle. Os tratamentos, a reação que temos aos tratamentos, isso foge-nos completamente do controlo, porque não sabemos o que é que acontece, não é verdade? Portanto, eu acho que a comida é aqui um gatilho extremamente importante e por isso eu acho que as pessoas devem procurar um nutricionista da área da oncologia, porque há especialidade da área da oncologia e foi isso que eu procurei. Portanto, tenho muitos nutricionistas que conheço, portanto, da área do emagrecimento, de outras áreas, mesmo da área clínica, mas nutrição oncológica é uma coisa muito específica. Eu quero deixar aqui essa alerta, porque é uma especialidade. Como a medicina tem especialidades, a área da nutrição também tem especialidades, a área da psicologia também tem especialidades e por isso é importante, sim, esse ponto. E, Neuza, falando dessa questão de experiência com câncer, né, de lidar, saber o que acontece, como é que era a sua vida antes do acompanhamento comigo? Porque você já começou o tratamento, você não me conhecia, e depois Sim, você me sim, conheceu e começou uma nova jornada com alimentação para remissão. Quais é eram os verdade. efeitos colaterais que você tinha, os pensamentos que você tinha e depois que você começou comigo, como é que ficou a organização das emoções, dos pensamentos e do seu corpo, dos efeitos colaterais? Conta pra gente, por favor. Sim, eu já estava na fase, já tinha terminado a quimioterapia quando procurei o ALE, estava prestes a iniciar a radioterapia. Sim, foi aí, sim. Da quimioterapia, eu também gostava de deixar aqui mais um ponto importante. A minha alimentação já era equilibrada, ok? Portanto, não vou procurar um nutricionista só porque eu tenho consciência que tenho uma alimentação desequilibrada. Não. Vamos procurar um nutricionista mesmo sabendo que até podemos comer mais saudavelmente, ok? Mas há sempre ajustes, há sempre coisas que podemos estar a fazer mal. Um simples chá de camomila pode afetar
um medicamento. Portanto, até podem ser coisas inofensivas, mas que nós não temos conhecimento. Portanto, eu durante a quimioterapia eu sempre tive análises muito boas, eu nunca falhei, digamos assim, em nenhum tratamento. Mas comia de tudo, até porque nos dizem que não é a altura de perdermos peso ou de fazermos dietas, porque o corpo está a receber assim uma droga que precisamos de estar fortes do ponto de vista do organismo e tudo isso. Portanto, quando eu comecei a radioterapia, que foi mais ou menos na altura que nos conhecemos, o Ale ensinou-me a comer para a pele não sofrer queimaduras, porque as radiações queimam, e portanto acertámos no ponto da água, o ponto ótimo para mim da água, que isso também é importante, não é? Para uma pessoa são 2 litros, para outra é 1,5 litro. Também temos aqui a questão da retenção de líquidos e, portanto, temos que ter cuidado com essa ingestão de água, tem que ser o ponto ótimo. E, portanto, através aqui de algumas estratégias, eu terminei a radioterapia impecável. Não tive feridas, não tive absolutamente nada. A elasticidade, tanto dos tecidos, portanto, a pele e por dentro, foram ao lugar de uma forma rápida. Portanto, eu acredito que tenha sido pela alimentação e pela ingestão de água e tudo isso, sem dúvida alguma. Sim, sim. Vamos comparar, Neuza, você com as suas colegas de radioterapia. Como é que era a situação de saúde da Neuza com aquelas que não tinham acompanhamento nutricional? Como é que você via lá os pacientes? Muitas companheiras de tratamento abriram feridas, fizeram queimaduras na pele, coisas muito difíceis que eu assisti. E nós temos sempre o receio, depois ao mesmo tempo estamos a fazer fisioterapia, tiveram que abandonar também o tratamento de fisioterapia porque não podem, não podemos fazer, portanto, a extensão, por exemplo, do braço com uma pele ferida ou queimada e, portanto, tem aqui uma série de consequências que bloqueiam outros tratamentos que estão a acontecer em simultâneo. E por isso, eu acho que se as pessoas tiverem esta consciência que somos o que comemos e na reabilitação de tudo, ok, é importante, super importante. Eu fiz uma cirurgia agora há 20 dias, sem ser ali os 2, 3 primeiros dias em que tinha algumas questões aqui do levantar, aqui a parte abdominal, eu parece que não fui operada e a minha pele cicatrizou fantasticamente. Eu parece que tenho assim uns cortezinhos, parece que foi o gato que me arranhou assim com uma unha. É tal e qual isto. Em termos da regeneração da pele, tudo é fantástico. É. Que legal. E eu tenho recebido bastante relato de cirurgiões sobre o processo de cicatrização dos meus pacientes, Deus. Então, não importa que lugar do mundo você esteja, se você estiver com alimentação para remissão, você vai dar um salto gigante no meu interesse mais próximo da cura, no meu objetivo inicial, que é a sua remissão, né? Que é não ter nem nos exames de sangue e imagem a presença do câncer. Mas no momento que você não estava comigo, que foi durante a quimioterapia, você teve algum efeito colateral nas quimios? Tive no início diarreias, a obstipação também tive, enjoos não, porque eles agora, do ponto de vista endovenoso, eles dão-nos muita medicação para não termos vômitos, enjoos. Do ponto de vista geral, pronto, muito cansaço, não é verdade? Mas do ponto de vista geral, mais aqui o desarranjo intestinal, sim. Foi muito difícil voltar, tive de tomar algumas medicações, fármacos, vá lá, e durou muito, foi muito tempo para reabilitar essa parte, sem dúvida, sim.
E nessa parte de reabilitação, também é comum na Europa, é comum em Portugal, os pacientes não terem suporte nutricional? Não, não Não. tive, não. Mas isso foi só com a Neusa ou, de forma geral, as pacientes não têm suporte nutricional? De uma forma geral, no hospital público onde nós somos tratados, não há, pelo menos me fosse proposto, não há nutrição. Eu tive uma consulta de nutrição no hospital, mas eu penso que era uma estagiária que estaria ali a recolher alguns dados. Portanto, eu fiz-lhe assim, algumas perguntas, mas nada de um seguimento completo. Portanto, temos que procurar esta especialidade fora, sim, sim, sim. Alguns hospitais privados já têm nas equipas nutrição oncológica, isso sim. Agora, no hospital onde eu estou, eu não sei se estou a dar uma informação errada, mas que, pelo menos no meu caso, que me fosse proposto ser seguido e ter consulta de seguimento, não. Há muitas especialidades, há psicologia, há terapias da fala para outras questões. Há muitos terapeutas, mas nutrição, talvez em contexto de internamento, sim. Apareceu-me nutrição, uma nutricionista em contexto de internamento pós-cirúrgico, sim. E antes da cirurgia também perguntaram-nos, portanto, a nossa dieta, se temos alguma intolerância alimentar. Nesse âmbito, sim, sim. Agora estava aqui a nutrição, mas como fazemos o nosso acompanhamento e como fizemos, isso não tive acesso, não. Que interessante saber, né, Neuza? Porque assim, a realidade que você enfrenta num hospital público em Portugal é a realidade que nós vemos aqui no Brasil. Daqui, do Brasil. E quando eu Sim, sim. atendo pacientes na África, atendo pacientes na Ásia, é a mesma história que eu ouço também. Ok, ok. Mas faz muita falta, deveria de haver em todos os serviços esta componente, tal como a psicologia, não é? Há muita falta de psicólogos no Serviço Nacional de Saúde cá em Portugal, e deveria haver, e há falta também, portanto, a nutrição e a psicologia são os parentes pobres. Tenho muitas colegas e amigas da área da saúde e elas sabem do que é que eu estou a falar. Entendo. A nutrição e a psicologia geralmente são assim os parentes pobres da saúde em Portugal, pelo menos. E aí, quando a gente avança um pouquinho na questão do hábito alimentar, eu estou no Brasil, a Neuza está em Portugal. Como é que foi essa questão da alimentação, visto que os hábitos do brasileiro são diferentes dos hábitos dos portugueses? Você sentiu diferença na condução da sua alimentação, por minha parte, aí em Portugal? A comida. Portanto, vocês têm muito na altura que o Além me enviou a alteração do meu estilo de vida, não é um plano, não é uma dieta, é uma alteração do estilo de vida. O arroz e o feijão, nós não temos essa prática de misturar, portanto, foi assim a única coisa que eu senti. Pronto, e algumas carnes, mas eu também, mesmo que fosse prática por cá, eu também sou muito restritiva nas carnes. Eu já não tenho assim uma relação muito boa com as carnes. Pronto, mais carne branca, mas no geral é mais ou menos tudo igual, no geral. Se calhar alguns termos, algumas coisas, mas acaba por ser mais ou menos igual. O pão, vocês comem muito o que é o pão francês, não é? Que é o que nós cá chamamos a tradicional baguete, não é? Aquele pãozinho mais branquinho. Depois, a nossa cozinha basicamente é parecida à vossa, os estofados, os grelhados, o arroz, sim. Nós comemos muita batata também, pronto, optar por batata doce. Fazer aqui algumas... Depois há uma coisa muito importante, que são os processados e as coisas industrializadas que nós temos ali no nosso congelador, que aqui em casa desapareceram. Foi assim. Salsichas, fiambre, não tenho por hábito ter isso em casa. Agora, não há terrorismo. Se eu comer um cachorro quente fora,
numa época qualquer, como um cachorro quente e não fico a chicotear-me que comi salsicha, vou ter cancro, claro que não. Portanto, mas há muita gente que pode pensar desta forma, que aquela salsicha vai fazer com que as células cancerígenas se proliferem, não é nada disso, não é? Portanto, o cancro é uma coisa muito complexa e tem variados fatores e etiologias, portanto não podemos só focar. Mas sim, a longo prazo temos que ter cuidado. E não só nós pacientes oncológicos, não só nós temos que ter esse cuidado, acho que é geral. Que legal, Nilson. E no caso, assim, por exemplo, dos alimentos afetivos seus, que a gente sabe que Portugal tem um hábito alimentar diferente do Brasil, assim como diferente dos norte-americanos, assim como diferente do alemão. Mas dentro desse hábito alimentar seu, os alimentos afetivos permaneceram com você ou foram excluídos da sua alimentação? Claro que permaneceram. Isso foi das primeiras coisas que o Alé me perguntou quando nos encontramos. O que é que gosta de comer? O que é que a faz sentir feliz? E a partir daí conduzimos o nosso plano e a nossa... Portanto, não me foram retirados, coisa nenhuma, não. Eu gosto muito de pão. Foram-me dadas escolhas mais conscientes. Não quer dizer que eu não vá ali ao café e não como maçãs ou um pão que eu não sei de onde é que vem e com que farinhas é que são feitos, mas em casa e quando eu vou comprar, tenho aqui uma amiga minha que está a dizer esparguete, ela sabe que eu sou doida por macarrão, é o que vocês chamam de macarrão à massa, eu sou doida por massa. Já como menos, Silvia, não posso, mas sim. O pão, tenho cuidado de ler o rótulo, e se vocês lerem o rótulo dos pães, eu não fazia ideia, eu agarrava no saco e ia para a caixa. Portanto, está cheio de antioxidantes, sei lá, tem tantos Zs que eu não percebo nada, mas quando eu vejo muitos Zs eu sei que é perigoso e que não deve ser. Portanto, pão é farinha, água, levedura e sal. E é este que eu encontrei uma opção boa, que quando não consigo fazer o pão em casa com as farinhas que o Ale também nos ensina a comprar e a gastar, compro aquele pão específico, é um pouquinho mais caro, mas é uma opção mais saudável e tem estes 4 ingredientes só, pronto. Que legal. E, Neuza, nesta alimentação que eu propus para você, nesse estilo de vida, você me mostrou esse lado afetivo, você mostrou que conseguiu manter o seu hábito alimentar de Portugal, você falou que não teve queimaduras como as suas colegas, você falou que se sentia bem, que conseguiu exterminar a culpa, que era um sentimento que a gente já pôs à prova na primeira festa de aniversário da amiga da Elisa, que é a sua filha, né? Mas o seu marido e a sua filha tiveram também que seguir esse caminho? Como é que foi? Foi difícil trazer essa alimentação para eles? Foi doloroso? Como foi isso para você? Não pode ser doloroso, porque é saúde. Temos que incutir isso. Não pode ser doloroso. Tem que ser uma coisa que se respira, que seja normal, portanto, eu não faço 2 comidas em casa, não comemos todos o mesmo. E à noite, se pudermos cortar os hidratos, não vamos gastar assim tanta energia para comer hidratos, cortamos os hidratos e comemos sopa com a proteína, com ovo estrelado, a miúda adora ovos estrelados e, portanto... Já às vezes ela não quer também o arroz e o esparguete, diz, mãe, não quero, pronto, é uma questão de hábito. Agora, não quer dizer que ela não coma de vez em quando salsichas e os nuggets, os tais nuggets cheios de... Claro que come, não é? E as batatas fritas das cadeias alimentares mais conhecidas, claro que come, eu não vou restringir a minha filha, até porque nós em casa conseguimos que eles tenham estilo de vida e vão para fora e nós não sabemos, portanto também não podemos ser inflexíveis ao ponto de minha filha não come uma fatia de fiambre, não, nada disso, ela na escola tem a alimentação dela, se for a casa a uma festa
come também batata frita, aquelas coisas que as crianças comem, pipocas, portanto, ela tem que ser feliz também, não é? E não ser castrada logo, não podes comer, faz mal, não. Que legal. Então, o seu marido e a sua filha não viram o segmento da alimentação do seu lado como algo pesado. Não, não, não. E isso assim é muito mais fácil também para mim, não é? Às vezes eles comem um geladinho assim depois do jantar e eu fico a olhar, mas não, habitualmente não como. Legal. Só se for sair ou pronto. Às vezes não como certas coisas que eles comem. Pipocas a ver televisão à noite, coisas assim. Eu tento fugir disso, mas não me custa, lá está. Porquê? Porque estou satisfeita nutricionalmente e, portanto, não preciso de compensar com os doces à noite, que isso é uma estratégia muito importante também. Se nós comermos a nossa proteína, que para cada pessoa está indicado uma determinada quantidade, não é igual para toda a gente, nós não vamos ter, portanto, a necessidade de comer açúcar. Eu antes, quando fui diagnosticada, eu estava a comer muito açúcar. Não sei se teve alguma questão ou não, mas naquela fase eu estava a comer muito açúcar. Quase que todos os dias comia um doce. Portanto, eu neste momento... É incrível o que você fala, Neuza, porque às vezes a pessoa acha que quem teve câncer é viciado em doce. O ser humano, ele é viciado em comer açúcar e isso é genético. Viciado é uma palavra ruim, mas ele tem esse desejo geneticamente de comer coisas mais doces. Só que todo paciente que entra no consultório comigo, virtual, né, ou online ou presencial, ele consegue tirar essa tara pelo doce. Todos, desde o Sim. diabético até o paciente que, como você, comia doce todo dia. Ele tira essa Sim. tara e ele tem as oportunidades de continuar comendo doce. Ele Sim. tem o privilégio de escolher os melhores pães, os melhores doces, os melhores azeites, mas sem esse radicalismo de que não, e é impossível, é proibido, o câncer vai crescer. Então, a própria forma de conduzir traz essa leveza, né? Traz esse cuidado. Mas, avançando mais um pouquinho, mesmo tendo a leveza, mesmo tendo cuidado, mesmo você estando em remissão, o custo seu alimentar aumentou? O preço que você paga nos alimentos ficou mais caro para a sua família? Mesmo financeiramente, é mais caro uma alimentação, ou seja, se procurarmos legumes orgânicos, e atenção, biológico não é orgânico, aprendi isto com a Ale também. Biológico não significa que seja orgânico, certo? Portanto, procurar coisas orgânicas com menos agrotóxicos, digamos assim, é mais caro em Portugal. Fruta, legumes, o próprio pão. Há lojas que vendem pão com farinhas mais orgânicas. E agora ficou... Ok. Já estamos a bateria que estava outra vez? acabando. Não, estou Ok. aqui. A bateria ele começou a acabar. É um bocadinho mais caro, sim, comparativamente com a alimentação cheia de bandidos e coisas más. É mais caro. E no caso, você hoje consegue manter o mesmo padrão alimentar que a gente propôs lá no começo? Ou foi só foi para enfrentar o câncer? Como é que é hoje para você? Seguir esse novo estilo de vida? Consigo manter, porque não temos que só também comer coisas orgânicas. Eu acho que também nos ensina a fazer isso, que é, há 3 coisas fundamentais, 2, que é, se nós conseguimos escolher um bom café e umas boas farinhas, portanto, já eliminamos aqui 2 coisas, geralmente trazem muitas coisas misturadas lá dentro que fazem mal à saúde. Portanto, se for ao supermercado e comprar as maçãs que não são orgânicas,
orgânicas não é por aí, não é verdade? Ou o feijão verde, ou os legumes. E depois eu também tenho a sorte de viver num sítio que as pessoas aqui à volta têm muita agricultura, fazem agricultura em casa. E então eu recebo muitas coisas que as pessoas me dão para a sopa, portanto, legumes, ovos, coisas caseiras, digamos assim. Pronto, e quando eu recebo essas coisas, para mim eu fico tão feliz e agradeço muito. São pessoas mais velhas que ainda fazem a sua hortinha em casa, as alfaces, as ervas aromáticas, e portanto eu sou uma privilegiada e de vez em quando recebo assim umas coisinhas dessas, que é ótimo, não é verdade? Sim. E que legal, Neuza. É bom você falar, porque às vezes a pessoa acha que o caminho da remissão é orgânico. E é a primeira coisa que eu já quebro na primeira conversa. Você não tem que se sentir obrigado a comer fruta, verdura e Claro, legume claro. orgânico e carnes orgânicas ou ovos orgânicos, exatamente porque o caminho da remissão não é trocar alimentos convencionais por orgânicos, mas sim mudar a quantidade de proteína e gordura que você come de uma maneira saudável, e essas gorduras e proteínas não são orgânicas. Essa Exato. chave, por exemplo, em nenhum momento eu falei para a Neuza, e abrindo aqui para vocês, Neuza, vá no supermercado, ao talho, explica para nós o que é talho. O talho é onde nós vamos comprar a carne em A Portugal. carne, é o açougue, né, que a gente chama aqui. Em nenhum momento eu falo para os portugueses ou no Brasil, vá ao talho e compre carne orgânica. Nunca falei isso. Vai lá e compra o ovo orgânico. Nunca falei isso. O Não. foco é ter uma alimentação focada para remissão, que é a quantidade adequada de proteína e gordura. E esses dois caras não são orgânicos. Não são. Nenhuma indicação eu faço. Sim. E é claro que tem algumas coisas, e eu falo uma delas, que eu sugiro que seja orgânico, mas nem precisaria comer, que é o açúcar orgânico, ou açúcar bio, né, Uhum. como dizem em Sim, Portugal e bio. Comunidade Europeia, bio, Sim. perdão. O açúcar bio, esse sim, a gente não precisa dos venenos do açúcar para você se alimentar. Eu até tenho aberto isso para as pessoas, que eu estou mais preocupado com o veneno que está no açúcar que vocês estão consumindo do que no próprio açúcar. Porque se a gente olha para a população brasileira, nem todos estão obesos. Então, Uhum. mas todos estão consumindo açúcar comum. Todos. O mundo inteiro Uhum. está consumindo açúcar comum, cheio de veneno, inclusive açúcares com venenos cancerígenos. Então, será que um dos responsáveis por essa mutação para formar câncer não é você, com esse hábito diário de ficar colocando açúcar no seu chá, açúcar no seu café, açúcar no seu bolo caseiro, sendo que esse açúcar tem veneno? Então, esse eu sempre falo para os pacientes: não usem açúcar comum, deem preferência para açúcar orgânico. E eu Sim, até sim. brinco, 95% da alimentação dos meus pacientes, ela não é orgânica. Tem 5% e eu vou colocar o açúcar e alguns outros detalhes que eu faço dentro da consulta, dependendo da preferência de cada pessoa. Como a querida Neuza colocou, a alimentação dela é afetiva. Então, dentro dos alimentos dela, eu vou investigar se tem mais agrotóxico ou menos, para eu poder direcionar. Então, esse Sim. é o ponto especial. Aliás, eu recordo-me de ter comentado com ela a meio do processo, quando comecei a fazer as compras, que os produtos orgânicos eram extremamente mais caros do que os normais, não é? E o Alé desmistificou mais uma vez que nem tudo precisa de ser orgânico, não é por aí. E eu, ok, assim já se respira, porque é bastante mais caro, sim. E é muito comum, assim, quando eu faço live, Neuza, com os pacientes, sempre lembram do orgânico, né? Porque acho que uma mudança radical que o paciente passa ele tem que entender que o açúcar comum não é um açúcar para ele. Que o açúcar, se ele for usar, e eu não proíbo o paciente usar, é orgânico. Então, em toda live tem um paciente falando do orgânico, porque acho que essa questão do açúcar saindo do tradicional para o orgânico grava muito na mente dele, né? Porque o açúcar comum está espalhado em tudo. Você vê no chá, vê no café, vê no Toddy, vê Sim, no Nescau. Acredito que tem sim, outros sim, nomes sim. aí em Portugal, dos achocolatados. É uma porcaria atrás da outra com veneno, que pode, Exatamente. talvez, causar câncer. Para que eu vou arriscar a sua vida com açúcar desse? Lembrando que se alguém eliminasse todo o açúcar, não precisa, tá? Mas se alguém eliminasse todo o açúcar, ele nem precisaria colocar 100%, ter alimentação orgânica. Nem precisaria.
como eu sempre falo, o foco é mexer no açúcar orgânico, se a pessoa consumir, e ajustar a dose. Como sempre, a dose, né? É o grande segredo para que a gente possa ajudar Adoro. alguém, Exatamente, né? exatamente. Sim, é verdade. Mas que legal. Neuza, eu quero que você também fale como é que as pessoas podem ter contato com você. Você é psicóloga clínica, tá, as portas estão abertas, é para esperar um pouquinho, dá para entrar na lista de espera. Eu vou marcar você, se você me permitir, nos comentários, né, da live. Como é que as pessoas podem se comunicar com você e conversar com você? Bom, eu neste momento estou ausente, porque ainda estou, portanto, fiz uma cirurgia há pouco tempo, ainda estou a reabilitar, ainda faço tratamento, a imunoterapia, e portanto estou ausente, mas quando voltar, sim. Eu não tenho assim nada nas redes sociais, eu acho que sou um bocadinho retrógrada nessa parte, mas estive quase, tive muito tempo parada. E por isso depois, claro que sim, quero voltar, mas alguém que tenha alguma questão, alguma coisa, algo que eu possa ajudar, podem mandar-me uma mensagem, contem comigo nesse aspecto. Claro que sim. Depois, quando eu voltar, claro, eu atendo numa clínica privada, e trabalho também numa instituição, num contexto de internamento, aí um bocadinho diferente. Mas muita coisa para fazer e muita gente para ajudar. E depois desta minha jornada, acho que sai daqui uma pessoa mais evoluída, mais. Nem sei, isto é uma história e peras, não é? E acho que vou conseguir, mesmo a nível profissional, abraçar com mais empatia, mais amor as pessoas e ensinar-lhes alguma coisa. As nossas experiências servem para alguma coisa, não é? Eu acho que temos essa missão e é uma coisa muito importante, mesmo neste caminho, que eu acho que quem não tem, portanto, quem não passa por isto, pensa que ter cancro é uma coisa, oh meu Deus, e agora, portanto, é uma sentença, e não é? Hoje em dia as coisas estão muito evoluídas, e quando diagnosticado atempadamente, faço esta ressalva porque é mesmo importante, façam os vossos exames de rotina, mesmo que não palpem nada, isto para mulheres e homens que também têm câncer da mama, os homens também, mesmo que não palpem nada, façam. Se tiverem história na família, comecem mais cedo, não deixem passar um ano sem exames, porque pode fazer a diferença. Quem não tem história familiar, faça no tempo que o Ministério, portanto, a medicina preconiza, portanto, a partir de X anos, e os homens, portanto, temos que estar em cima da nossa saúde, porque no meu caso foi um exame de rotina e o meu cancro não era palpável sequer, portanto, era muito difícil fazer a palpação e encontrá-lo. Portanto, se eu não tivesse ido àquela médica e ela não me tivesse mandado fazer aquele exame específico por outra história, portanto, eu tenho história familiar, nem foi porque ela palpasse alguma coisa, portanto, eu fui fazer aquele exame porque estava na altura de o fazer, porque eu já faço desde muito nova, por ter história familiar, e portanto foi. Eu digo que aquela médica, a minha querida doutora Helena Gaspar, passo a citar, é o meu anjo que me salvou. Ela salvou-me mesmo porque ela mandou-me fazer aquele exame e estava lá e a partir daí desencadeou-se tudo o resto e portanto pode fazer a diferença, não é? Pode fazer a diferença na vida da pessoa, ok? Portanto não descurem essa parte e há pessoas que fogem dos exames porque acham que ai não, porque se eu for ao médico vou descobrir qualquer coisa. Portanto, não tenham medo, façam os exames, pode fazer diferença entre a nossa vida ou não. Portanto, e no meu caso foi isso mesmo que aconteceu. Que legal, Neuza. Obrigado pelo seu depoimento, obrigado pela sua história, obrigado por abrir a porta da sua casa para mostrar toda a sua caminhada, toda a sua jornada. Sim.
por abrir esse alerta de consciência às pessoas sobre alimentação saudável e também dessa consciência de detecção do câncer, de fazer os exames para detectar logo no início a doença, exatamente porque quanto mais rápido se detecta a doença, mais rápido ela pode ir embora. Né? Sim, Então, e as pessoas que estão a passar por isto, façam tudo com muito amor, porque faz a diferença. Passar por isto mesmo, não estando zangados, não adotando aqui uma postura de revolta, tentem ao máximo procurar a paz e o entendimento do porquê disto estar a passar nas nossas vidas, não é? Deus dá as grandes batalhas aos seus maiores guerreiros. E esta frase sempre me ficou, portanto, mesmo passando por isto, façam tudo com muito amor. Eu costumo ir para o hospital, eu já tenho comentado qual é, nunca houve um dia que eu dissesse, não me apetece ir e agora tenho que ir para lá e vão-me picar e vão-me fazer... Não, eu sempre fui numa perspectiva de bora lá, é mais um dia para eu atingir a cura, façam o que tiverem a fazer, eu estou disposta a tudo, salvem-me. E acho que foi isso que fez a grande diferença. Eu tive resposta completa aos tratamentos, portanto, eu terminei a quimioterapia, fiz a ressonância magnética e tive resposta completa ao tratamento, o que quer dizer que o meu cancro desapareceu todo. Naquela verdade, com a quimioterapia tive uma resposta muito boa e eu acho que a nossa mente é fundamental neste processo todo. Portanto, é importante que esteja equilibrada e à volta também, não é? Que tenhamos uma boa rede de suporte e também quero mandar um beijinho muito grande a toda a minha rede de suporte, que eles sabem quem são, não é? É fundamental, sim, sem legal, dúvida. que legal. Obrigado pelos ensinamentos, obrigado pela apresentação. Que Deus abençoe você, sua família, e que esse conteúdo possa, eu acredito, viu, Neuza, tocar no coração de mais mulheres percebendo que o câncer é um obstáculo e não o destino da vida de vocês. Isso mesmo, isso é fundamental pensarmos assim, sem dúvida. Tá bom? E Obrigado, obrigada, muito obrigada por esta oportunidade e eu espero ter sido inspiradora para alguém, porque eu própria tive outras pessoas que me inspiraram a mim e eu acho que somos seres relacionais e temos que abraçar as histórias, ouvir toda a gente, estar atentos a sinais, portanto, estarmos abertos às experiências e não fugirmos e não querermos ouvir isso não é o caminho. Temos também que nos proteger, claro, porque há histórias menos felizes, não é verdade, mas também fazem parte e temos que abraçar tudo com amor, tudo faz parte e cada um com o seu caminho e tudo, sim, portanto tive muito esta perspectiva. E obrigada também, estou muito grata ao universo por me ter posto no meu caminho, o Ale ter conseguido chegar até si, claro que sim, e estou muito grata por isso eternamente, sem dúvida. Legal, seja sempre muito bem-vinda. Obrigada, e que outras pessoas possam contar com a sua ajuda, que é fundamental, sim, neste processo. Legal, muito obrigado, Neuza, querida. Obrigada. Um abraço para o marido, um beijinho para a querida Elisa, um abraço forte para você e para todos que estão aqui com a gente. Muito obrigada. Adeus a toda a gente que nos acompanhou e que vai acompanhar. Obrigada e força. Força. Até mais. Boa tarde para vocês aí. Obrigada. Tchau. Obrigada. Obrigada.